Concentração, na Rádio Bandeirantes. Maravilha, estamos de volta na sequência do Concentração. Daqui a pouquinho mais um giro por todo o país, para você ouvinte ficar muito bem informado. Hoje tem jornada dupla no microfone de esportes da Bandeirantes. Tem Corinthians e Velo Clube, tem Santos e Ponte Preta. Por falar em Ponte Santos, hino do maior clube da terra que tem entrevista exclusiva na RB. Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto desse ano. É isso aí, o hino do Santos Futebol Clube. Viva o Peixe! Porque é o seguinte, Santos começou bem a temporada, é bem verdade que num jogo treino acabou tomando de 4 aí do Atlético, não fez grandes contratações, está de volta à elite do futebol nacional, é o atual vice-campeão do estadual e o Santos, o torcedor santista, cria toda expectativa em cima de novas peças, de novas caras, de novas ideias. Pedro Martins, que fez um trabalho irretocável no Botafogo na temporada passada, chegou ao Santos para dar uma repaginada, é um cara que entende do segmento, de parte administrativa, e tá aí, assumindo agora esse novo projeto do Santos Futebol Clube e em contato exclusivo conosco. Tudo bem, Pedro? Prazer falar contigo, obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Tudo certo, um grande abraço, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos que estão nos escutando. É um prazer falar dessa minha nova função aqui no Santos, dos projetos que a gente está desenvolvendo, enfim, do que foram esses dias iniciais que têm sido muito trabalhosos, mas eu tenho certeza que a gente está construindo aí para que o Santos consiga ter uma ótima temporada e também pensando nos próximos anos da instituição. Pedro, eu queria começar então justamente falando sobre a sua nova função, né? Entre aspas, nova função, porque na temporada passada, no trabalho do Botafogo, você praticamente comandou toda a parte administrativa. E agora no Santos, repaginando, como eu disse aqui, muita gente nova chegando, pessoas que estavam há muito tempo no clube já saíram. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse pouco tempo de trabalho, mas se já está ambientado, como é que você pegou o Santos aí nesses últimos dias? Olha, João, eu sempre atuei como um diretor de futebol, né? E aqui no futebol brasileiro a gente sabe que essa função muitas vezes ela é confundida, né? As pessoas apenas enxergam o lado do contratador de jogadores, né? Daquela figura que está ali no vestiário. Mas a minha visão é que essa função do diretor de futebol ela é muito mais ampla, né? E no futebol brasileiro a gente ainda tem o desafio de encontrar os clubes que entendem a direção de futebol como essa figura que está desenvolvendo o projeto de futebol, não só pensando no dia a dia da equipe, mas também olhando para o futuro, tentando integrar as categorias de base, trazendo o futebol feminino mais para perto, né? E isso eu tive o prazer de conseguir fazer no Cruzeiro, tive o prazer de conseguir fazer no Botafogo, né? Apesar da breve passagem no Botafogo. E quando o presidente Marcelo Teixeira me convida para vir para o Santos, ele me convida para uma função ainda mais ampla, né, que é a de CEO, que é a de integrar também a área corporativa do clube. Aí a gente fala de todas as áreas meio, né, que dão sustentação para o futebol, para que a gente consiga, de fato, desenvolver um projeto sólido, né? O presidente Marcelo, ele volta para o Santos, não só com a função de colocar de novo o clube na Série A, mas também com a tarefa de modernizar o Santos, fazer com que o clube seja cada vez mais profissional, né? Conseguir criar uma organização que não dependa apenas da gestão dele, mas que prepare o Santos para o futuro. E eu acredito que esse convite também veio para que eu contribua na construção da instituição e na construção de um Santos cada vez mais forte. Eu acho que o torcedor ele leva muito em consideração, e a gente se embasa muito em redes sociais aqui, esse contato próximo através do WhatsApp com torcedores do Santos, até pela nossa audiência gigantesca na Baixada Santista, que é o seguinte: o torcedor fica muito preocupado, porque se a gente for analisar aqui, o Santos vem de péssimas gestões. Desde antes, vou dar um exemplo aqui, o falecido Modesto Roma Júnior,
José Carlos Pérez, Orlando Rolo, Andrés Rueda, que até administrativamente falando, ele sabia fazer a parada, mas a parte do futebol ele não entendia. E ele mesmo admitia isso. É muito ruim você ter um presidente de clube que não entende nada de futebol, que era o caso dele. E aí o Santos caiu. Então o Santos ele vem de terras arrasadas de muitos anos pra cá. E não por um acaso acabou sendo rebaixado. Como é que você pegou esse Santos? Terra arrasada também, a parte administrativa muito defasada, de campo. Como é que você pegou o Santos? João, eu vi uma organização, um clube, né, que tinha acabado de conquistar o retorno para a Série A, que de fato foi um feito importante, né, não é o lugar do Santos, né, mas ao mesmo tempo eu vi uma angústia e uma vontade da principal liderança, que é o presidente, de fazer com que o Santos seja cada vez mais competitivo nessa Série A que a gente tem hoje, né, João? Que a gente está vendo que não é apenas sobre dinheiro, né, sobre investimento. É também sobre investimento, mas também é necessário você modernizar todas as áreas que dão sustentação para que a equipe consiga entrar no campo, né? O futebol hoje ele está muito complexo, está cada vez mais difícil, né? E para que a gente consiga colocar o Santos nesse nível de competitividade, você precisa analisar como o ambiente está funcionando, você precisa analisar se as pessoas estão nos lugares certos, né? Você precisa analisar se o clube investiu em tecnologia, investiu em processos, para que, de fato, a gente fale em montar equipe competitiva. Eu sei que da porta para fora, as pessoas olham equipe competitiva quando se fala de treinador e jogador, mas da porta para dentro a nossa responsabilidade é muito maior. Então hoje eu vejo um Santos que está dando passos para conseguir atingir um alto nível, para conseguir ser competitivo e brigar de frente com todas as equipes do futebol brasileiro, mas ainda não chegamos lá. Tem muita coisa para se fazer. Como você bem disse, é pouco tempo, né? Ainda não tem um mês de casa, mas eu tenho visto que a gente, nesse pouco tempo, a gente conseguiu dar passos firmes e sólidos, passos muito firmes e passos sólidos, para que a gente consiga fazer com que o Santos tenha uma grande temporada em 2025. Por um lado é legal ouvir isso, que a gente sabe que a bola não entra por acaso no futebol, né? Você tem que ter a parte administrativa, política, futebolística, desempenho esportivo, projeto, tudo bem arquitetado, equilibrado. Mas assim, Pedro, eu não vou mentir, porque eu acho que a preocupação... Eu não sou santista, apesar de adorar o Santos e falar do Santos todos os dias na Rádio Bandeirantes, falar no Jogo Aberto, nas redes sociais. Eu me preocupo um pouco, porque se a gente for analisar, o Santos ele está num patamar muito distante dos demais, e não de forma positiva. Até em questão de receita de bilheteria, de produtos, patrocinadores, e a gente faz aí uma comparação. Vou dar um exemplo. Corinthians temporada trouxe o Memphis Depay, entre outros atletas interessantes. Palmeiras aí abrindo, tirando o escorpião da carteira, buscando jogadores de calibre. Andrés Pereira, Matheus Pereira, trouxe o Paulinho, gastou uma bala, Facundo Torres, São Paulo trazendo Oscar, e o Santos, quer dizer, não consegue fazer grandes contratações. E aí a gente ficou muito preocupado na pré-temporada quando vê o Santos perdendo o Atlético, por exemplo, por mais que tenha estreado bem no Paulistão contra o Mirassol, duelo de Série A, mas eu acho que é uma preocupação notória que o torcedor tem projetando essa temporada de 25, Pedro. Eu tenho falado muito sobre isso, né? Assim, é natural que o torcedor esteja angustiado e é natural que a torcida ela faça a avaliação de maneira passional. Esse é o papel do torcedor, né? Porém, do lado de cá, nós que queremos entregar a glória aos torcedores, que queremos entregar as vitórias que eles tanto desejam, a gente precisa fazer os ajustes necessários e tomar as decisões certas. E nesse momento, João, é mais importante tomar a decisão certa do que tomar a decisão rápida. Eu acredito que durante esses últimos dias a gente conseguiu acelerar muitas decisões. E olha, te falo que para quem está há algum tempo no futebol, o que a gente conseguiu evoluir no Santos durante esses últimos dias não é normal. A gente montou uma equipe de trabalho aqui que tem se entregado intensamente para que a gente consiga acelerar o planejamento. Mas isso não se representa apenas em contratações. As contratações estão acontecendo, elas vão continuar acontecendo,
dentro de um planejamento, dentro das características de jogadores que a gente vem construindo com o Pedro Caixinha, dentro do orçamento que o clube está trabalhando. Mas, além disso, a gente está construindo performance. E para construir performance, você precisa mudar o ambiente do centro de treinamento. Você precisa fazer com que o dia a dia funcione com regras, funcione com ordem, funcione com diretriz, né? E isso, vocês podem ter certeza que está sendo executado, está sendo feito. E nesse aspecto o Santos já mudou e mudou muito, né? As contratações, os nomes, naturalmente eles vão chegar. Eu acredito que o Pedro Caixinha já está conseguindo implementar o modelo de jogo dele e dentro da identidade que o torcedor do Santos sempre cobrou, quer ter aquele time intenso e ter aquele time agressivo. Isso tudo dialoga com o que a gente está construindo para o Santos do futuro. Agora, isso é uma construção, né? Quando a gente fala de Palmeiras em termos de comparação, há quanto tempo o Palmeiras está fazendo isso? Né? É até injusto você fazer esse tipo de comparação, porque o Santos está agora retomando a sua caminhada na Série A e eu vejo que está dando passos largos para conseguir diminuir essa distância perante a principal concorrência que existe aí dentro da Série A, que são os clubes que estão acostumados a estar no topo da tabela. Estamos em contato exclusivo com Pedro Martins, CEO do Santos Futebol Clube. O Peixe que entra em campo daqui a pouquinho, 8h30 da noite. Tem Ponte Preta e Santos, direto do Moisés Zucarelli. Você vai acompanhar tudo no microfone da Bandeirantes. O Pedro queria falar um pouquinho sobre o seu xará, o Caixinha no caso, Pedro Caixinha. Fez um trabalho interessante no Bragantino, deu uma saturada na relação, o trabalho acabou não sendo muito positivo temporada passada. E vocês contrataram esse treinador, que eu realmente acho que tem boas ideias, eu acho que pode dar certo. E eu queria que você falasse até mesmo sobre aquela questão envolvendo o Quinteiros. Quer dizer, o Quinteiros estava negociando com o Santos, foi parar no Grêmio. O Grêmio negociando com o Caixinha, foi parar no Santos. Qual a convicção que vocês tiveram para buscar a ideologia de trabalho do Caixinha para se encaixar no Santos nessa temporada? A conversa com o Caixinha, antes dele vir, foi uma conversa muito profunda sobre futebol, né? Sobre o que a gente pensa para o Santos e o que ele pensa como treinador e o que ele tem já como metodologia de trabalho, né? Eu acredito que esse tipo de conversa antes das contratações eles precisam acontecer porque é ali que você começa a compreender se tem sinergia, né? Se tem sinergia com relação ao que você quer para o seu clube e com relação ao que ele acredita. Não dá para você pedir para um treinador fazer algo que ele não acredita, né? E a partir daquele momento, para mim ficou muito claro que a gente ia estar caminhando na mesma direção, né? Que a gente ia estar buscando construir um Santos cada vez mais forte dentro da sua identidade, dentro do perfil de jogador que o Santos sempre buscou, né? Ali existia essa conexão. Eu acho que esse primeiro passo, João, ele é fundamental. É natural que a gente vai ter que avaliar os jogos, vai ter que avaliar os resultados, né, ver como isso vai progredindo na prática. Mas eu acredito que a gente já deu um primeiro passo muito, muito importante, que é gerar essa conexão. E aí nós estamos tomando as decisões até rápidas, porque a gente acredita na mesma coisa, né? Isso faz com que a gente consiga evoluir muito no planejamento. E vejo o Pedro Caixinha aí como um treinador que espero que, se tudo der certo, seja um treinador que possa ficar muito tempo no Santos. Tomara, tô torcendo que, de fato, o Caixinha ele deu um jeito nesse Santos aí, para essa temporada de estadual que já tá rolando, jogo hoje, Copa do Brasil, Série A que vem aí daqui a pouquinho também. O Pedro, eu queria que você falasse agora sobre uma questão que, na verdade, é uma opinião minha, tá? Eu falei sobre isso aqui na Rádio Bandeirantes, no Esporte em Debate, no Jogo Aberto, nas minhas redes sociais. E acho que o torcedor do Santos, talvez alguns concordem, outros mais clubistas, talvez não. E tá tudo certo, eu quero a sua avaliação como CEO do clube. A minha opinião é a seguinte, eu não sei o que o Santos vai fazer na Copa do Brasil, no estadual, tomara que chegue longe, tudo certo. Mas no Campeonato Brasileiro é trabalhar com o pezinho no chão. Eu acho que, entre aspas, o grande título do Santos em 2025, dentro do Brasileiro, é a permanência.
porque a gente sabe que um time que está voltando da Série B para a Série A não faz grandes investimentos, grandes contratações, está passando por todo esse processo de reciclagem, questão administrativa que você está destrinchando aqui na rádio. Eu acho que é um título, a permanência na Série A. É algo pequeno para o Santos? Mas nesse momento é trabalhar com os pés no chão. Você concorda com essa minha opinião? Que o título do Santos na Série A é permanecer na elite do futebol nessa temporada? Eu acho que todo retorno de um clube que estava na Série B e quando ele volta para a Série A, você precisa entender que existe uma reconstrução de elenco, que existe uma mudança da maneira de competir, até porque se você não adotar a mentalidade de Série B, você não sobe, né? Então, depois disso, você precisa reconstruir toda essa lógica para que você consiga competir na Série A, né? Mas eu tenho visto, João, com tudo que a gente está construindo, com tudo que a gente está fazendo, que o Santos terá totais condições de voltar a disputar uma competição sul-americana na próxima temporada, né? Eu acho que vai depender muito aí de como o trabalho vai andar, de como as coisas vão caminhar, para a gente entender se isso é sul-americano ou se isso é Libertadores. Mas eu estou extremamente otimista aí em ver o Santos já no ano que vem voltando a disputar competições sul-americanas e voltando a recuperar essa posição de protagonista não só no cenário nacional, mas também no cenário internacional, que é parte da história do Santos, que é parte da identidade do Santos. E estamos plantando para colher isso ali na frente. Acho que as decisões que já foram tomadas aí, e algumas que ainda serão, estão sendo tomadas pensando 100% nisso. Não dá para fugir muito desse assunto, porque a parte do futebol e a área administrativa, elas têm que caminhar juntas. Quantas vezes que a gente não ouviu de jogadores, dirigentes, treinadores, que quando o clube politicamente falando não tá bacana, reflete no campo. Quando a parte administrativa não tá legal, reflete no campo. Então, assim, as coisas têm que andar de mãos dadas, né? E eu queria saber se você tem tanta proximidade assim com o presidente Marcelo Teixeira. Eu acho que o presidente Marcelo Teixeira, ele faz um trabalho interessante do Santos. Foi o presidente mais jovem da história do clube, campeão brasileiro 2004, tá de volta ao Santos. E a gente sabe que ele tanto fez, tanto até mesmo contribuiu, ajudou, tirou dinheiro do próprio bolso. E por falar em dinheiro, essa questão da dívida do Santos, ela tá muito alta, impagável, ela é equilibrada, vem diminuindo ao longo dos últimos anos. Como é que tá esse tipo de conversa com o presidente Marcelo Teixeira? Vocês falam muito sobre essa questão de dívida, abatimento, resolver, ô Pedro? Eu tenho conversado muito com o presidente Marcelo Teixeira. Como você disse, ele é um profissional muito experiente, não só no futebol, mas também em todas as outras áreas em que ele gere a vida dele. Ele tem passado muita tranquilidade e as gestões do presidente Marcelo Teixeira sempre foram pautadas pela responsabilidade, né? E dessa vez não vai ser diferente. Ele é extremamente cauteloso, metódico, e quando a gente fala de dinheiro ainda mais, né? Então esse é um dos motivos, inclusive, para eu ter aceitado esse desafio. É porque o convite veio do presidente Marcelo Teixeira e porque é uma figura que coloca o Santos à frente de tudo, né? E que vem procurando reconstruir o clube e preparando o Santos para o futuro. E isso não tem jeito de ser construído se não for sob uma responsabilidade financeira extrema. Eu estava até ouvindo você responder essa última questão e a quantidade de mensagem que chega pra gente todos os dias, que é a seguinte: pergunta sobre o Neymar, e a SAF, e o novo estádio. São perguntas que todos os dias a gente coloca aqui na rádio, coloca a participação do ouvinte. E recentemente, se eu não estou equivocado, há 3 domingos aqui, a gente entrevistou o presidente Marcelo Teixeira e, obviamente, perguntamos sobre questão de SAF, Neymar, novo estádio, patrocínio, dinheiro, dívida, tudo aquilo que o torcedor tem interesse também de saber, não só a parte que compete dentro de campo. Qual que é a saída do Santos? A gente fala muito sobre o Neymar aqui, que ele vem flertando com a possibilidade de retornar ao Brasil. Será que seria uma boa possibilidade? Seria uma, entre aspas, salvação? Uma SAF para tentar colocar o Santos no mesmo patamar administrativo e financeiro dos demais clubes, principalmente aqui de São Paulo? Como é que você enxerga essa possibilidade aí nos próximos dias, semanas, meses talvez, hein, Pedro?
O grande objetivo aí, no fim de tudo, é fazer com que o Santos seja uma instituição forte, né? E para você ser uma instituição forte, você precisa estar organizado, você precisa ter as pessoas certas nos lugares certos, você precisa adotar uma postura extremamente profissional. E aí todo o resto, e aí a gente vai falar de jogadores, de comissão técnica, de categoria de base, de futebol feminino, se tudo isso for construído de uma maneira séria, profissional e organizada, com o tamanho da marca do Santos, eu tenho certeza que o Santos vai ser uma das principais instituições esportivas desse país, porque já o grande passo é a gente acelerar essa reconstrução, e aí é um caminho sem volta. O nosso objetivo é colocar o Santos nessa prateleira para que ele nunca mais saia de lá. Pedro, quero te agradecer demais. Daqui a pouquinho tem Jogo do Santos. Você gentilmente nos atendeu aqui, exclusivo na Rádio Bandeirantes. Quero estender o meu abraço aqui para o melhor diretor de comunicação. A gente fala muito sobre assessoria, porque tem muito desassessor de imprensa aqui no futebol brasileiro, a gente sabe como é que é, mas esse é assessor. Este aqui agrega, sabe o trabalho e a força da Rádio Bandeirantes, da imprensa como um todo. Um abraço para Fábio Maradei, que nos possibilitou essa entrevista exclusiva com o CEO do Santos no dia do jogo. Pedro Martins, exclusivo na Rádio Bandeirantes. Pedrão, quero te agradecer demais pelos esclarecimentos, pela atenção com o ouvinte Bandeirantes, com a nação santista que está ligadinha conosco e vai acompanhar essa partidaça entre Ponte Preta e Santos, direto do Moisés do Carelli, lá em Campinas. Muito sucesso, mais uma vez um grande 2025 e que o Santos, o maior clube da terra, possa conquistar grandes objetivos essa temporada. Pedrão, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Fico extremamente feliz pelo convite. Estou sempre